Olá e boa noite, meus amigos e minhas amigas. Que noite especial hoje para a gente poder apresentar uma aula inédita, uma aula histórica e uma aula importantíssima aqui no Instituto Conhecimento Liberta. Eu conheci o professor da aula de hoje, o Adam Malter, através de um livro que eu li. Eu comprei esse livro quando eu estava em Genebra, estava fazendo uma visita lá na sede da Organização das Nações Unidas, da ONU, em Genebra, e na livraria da ONU tinha lá os livros que eles recomendavam, e tinha um livro chamado Irresistible, ou seja, irresistível, a tradução para o português. E aí o subtítulo falava sobre The Business of Keeping Us Hooked, ou seja, o negócio de nos manter fisgado, e o aumento the rise of addictive technology, ou seja, o aumento da tecnologia que vicia. Eu li aquele livro e fiquei absolutamente fascinado com o livro. É um livro que explica de uma maneira reveladora mesmo, e não só reveladora, mas também sedutora, porque você não consegue parar de ler o livro. O livro é cheio de exemplos, o livro é muito bem escrito, ele é um livro que tem ali o espaço para não te cansar, sabe? Um livro maravilhoso, muito bem escrito, um conteúdo fenomenal e revelador também. Quando eu terminei de ler aquilo, eu falei, cara, deixa eu ler um pouco sobre esse autor. E aí vi que o cara era mó fera, o livro ficou em primeiro lugar um tempão no New York Times, ali naquela lista dos mais vendidos. E ele, professor da New York University e da Stern, a Stern é o MBA da New York University. Nos Estados Unidos, as escolas de MBA elas recebem um nome que é um nome diferente da universidade. Então, por exemplo, a Harvard, você tem a Harvard Business School, HBS. Você tem o MIT, aí você tem a Sloan. A Sloan é o MBA do MIT. A New York University, você tem a Stern, que é o MBA da New York University, a escola de negócios da New York University. E ele foi eleito o melhor professor da Stern e da New York University. E foi escolhido um dos 40 melhores professores de negócios do mundo. E aí eu fiquei com aquele sonho na cabeça desde então do que seria um dia fazer com que ele desse uma aula para nós, brasileiros, brasileiras que têm interesse nesse assunto. Aliás, eu acho que hoje todos deveriam ter interesse nesse assunto, porque se você está em dúvida se deve ou não ter interesse nesse assunto da tecnologia, que ela é viciante, e desse negócio financeiro mesmo por trás de nos manter viciados nas telas, etc. Olha para o lado, onde você está agora, nos assistindo. Tem gente do Brasil inteiro, tem gente de vários países do mundo nos assistindo agora, já são milhares e milhares de pessoas. Olha ao seu redor, provavelmente vai estar todo mundo com um smartphone na frente, olhando, passando os negócios para cima. Como é que a gente chegou até aqui? Quem que está ganhando com isso? Isso é programado mesmo ou isso tudo é uma teoria da conspiração? E aí, a gente conseguiu, depois de tentar bastante, conseguiu entrar em contato com o Adam Malter, que foi assim uma pessoa extremamente simpática com a gente, já desde o primeiro contato, e aceitou dar essa aula para a gente aqui no Instituto Conhecimento Liberta. Esse aqui é o livro dele, tá? Irresistível, em português, um livro maravilhoso, um livro, enfim, robusto, um livro de 300 páginas, com muitos estudos de caso, daqueles livros que você tem em casa que dá para ler e dá também para depois deixar de enfeite. E hoje, no finalzinho, a gente vai ter essa aula com ele, depois a gente vai apresentar umas surpresas para vocês. Entre essas surpresas, tem uma surpresa envolvendo este livro aqui, e depois a gente vai ter uma conversa com Sérgio Amadeu, que como o Adam Malter é o grande especialista lá nos Estados Unidos, o Sérgio Amadeu é um dos grandes especialistas que a gente tem aqui no Brasil, professor e pesquisador da Universidade Federal do ABC, escreveu vários livros, temos uma surpresa também com o Sérgio Amadeu relacionada ao livro, relacionada a ele, relacionado ao Instituto Conhecimento Liberta, e a gente vai entrar num debate maravilhoso sobre o conteúdo dessa aula de hoje e sobre essa questão do vício em tecnologia, do negócio dessas grandes empresas. Então, uma aula para não perder. Eu recomendo que você assista com seus filhos, filhas,
maridos, esposas, pais, mães, porque isso também é uma questão familiar, por incrível que pareça, é uma questão empresarial. Então, pô, o pessoal da tua empresa, é interessante que elas entendam, as pessoas entendam o que está acontecendo. Então aproveita agora, pega o link aqui dessa aula e manda para todo mundo. É uma aula que não tem replay, né? Depois ela vai ficar disponível na área de membros do Instituto Conhecimento Liberta, mas hoje ela é aberta para todo mundo poder participar. Então eu recomendo muito. E a gente faz um super investimento numa aula como essa, e uma das coisas que a gente faz é traduzir, dublar. Então é uma aula dublada, ou seja, em português. Todo mundo pode assistir. No começo a gente fazia legendada, que já era um investimento, mas a gente resolveu, de umas aulas para cá, dessas aulas abertas que a gente faz com os grandes intelectuais do mundo, fazer ela dublada para ela ficar acessível para todo mundo. Desde as pessoas que são deficientes visuais, né, que não conseguem ler as legendas, até pessoas que conseguem ver as legendas, mas ali o negócio passa rápido, é difícil ver, ou está num celular, fica muito pequenininho. Então, assim, uma aula para todo mundo poder curtir. Vocês estão assistindo através dos nossos parceiros que transmitem, né, essa aula hoje ao vivo. Poxa, a gente dá aqui as boas-vindas para todos e todas que estão nos assistindo através dos outros canais. São 8 horas, 6 minutos e 37 segundos aqui no meu relógio e a gente está pronto para começar essa aula. Então, só relembrando, a gente vai assistir essa aula, demora uns 50 minutos aí. Depois eu vou apresentar essas super novidades para vocês e vamos começar um debate com o Sérgio Amadeu, que já está aqui no nosso estúdio, é uma maior fera, e vamos espremer um pouco mais o suco dessa laranja aqui para poder extrair o máximo de conhecimento, o máximo de informação desse encontro de hoje, que só o Instituto Conhecimento Liberta pode oferecer para a gente, gratuitamente, uma aula aberta com um dos maiores nomes do mundo. Você não vai achar em nenhum outro lugar. Então, se é a primeira vez que você está por aqui, já aproveita no nosso canal de YouTube, que tem mais de 1 milhão de inscritos, e clica ali para você se inscrever no nosso canal, que é de graça participar. A gente tem noticiários todos os dias com os maiores nomes do jornalismo nacional, com Chico Pinheiro, com Heloísa Vilela, Cristina Serra, Juliana Del Piva, enfim, e nomes que dispensam apresentações, e tudo isso é aberto de graça, sem propaganda, sem patrocínio, sem monetização, para ter o conhecimento com independência de verdade e atendendo àquele princípio que é libertar as pessoas, que é no que a gente acredita. Instituto Conhecimento Liberta, por isso que a gente tem esse nome. Daqui a pouquinho a gente está de volta ao vivo, porque agora chegou a hora de você assistir a essa aula histórica do Instituto Conhecimento Liberta. Vamos embora, com vocês, Adam Alter e a aula Apocalipse Tecnológico. Boa aula! Bem-vindos, amigos e amigas. É uma alegria enorme estar aqui diante de umas mentes mais brilhantes que a gente tem no mundo acadêmico, no mundo que estuda comportamento, no mundo da psicologia social. Ele foi eleito em 2020 o professor do ano pela New York University, que é um dos principais centros acadêmicos do mundo. Ele é professor das cadeiras de marketing e psicologia social, tanto na New York University como na Stern School of Business, que fica na New York University. E ele é autor de alguns dos best-sellers que mais mergulham nesse tema, que é o tema da adicção, né, do vício, da conexão quase que doentia que a gente passou a ter com as redes sociais, com as telas de computadores e tablets, etc., e passou a jogar luz num tema que talvez seja o tema mais importante em termos de comportamento hoje em dia. As palestras dele em eventos como o TED Talk e conversas ao redor do mundo são palestras assistidas por milhões de pessoas, e hoje ele está aqui com a gente para poder conversar sobre todos esses temas e nos ajudar a entender o mundo e também em nossas carreiras profissionais e em nossas aventuras empreendedoras. Caro professor, obrigado por confiar no que estou dizendo, porque estou falando em português.
Então eu sei que tudo que você pode ter é a confiança de que não estou dizendo coisas ruins sobre você. É basicamente impossível dizer coisas ruins sobre você. Você é um professor tão bem-sucedido, palestrante bem-sucedido, orador bem-sucedido e intelectual. E é fundamental falar sobre o que você vem falando há mais de uma década. Conheci você há cerca de uma década, quando comecei a ler seus livros, ler seus artigos, assistir seus vídeos. E este livro seu, Irresistível, foi um dos livros mais influentes da minha vida, porque lançou luz, jogou luz em coisas que eram realmente não apenas um mistério, mas um grande desafio para eu entender. Este livro, Irresistível, Por que você é viciado em tecnologia e como lidar com ela? É um livro que nos mostra a história deste padrão de comportamento que hoje domina a vida da maioria das pessoas. E gostaria de começar nossa conversa hoje agradecendo novamente pelo seu tempo, mas perguntando a você, e há uma razão para isso, é proposital, para chocar todos e conectar todos nesta palestra. Quais são as estatísticas mais chocantes, os dados mais absurdos que você tem hoje sobre os tempos atuais, que nos mostram até onde chegamos neste vício, nesta relação com as tecnologias modernas? Acho que o mais chocante, pelo menos para mim, é o fato de que, em média, a maioria de nós, se nascermos hoje, passará cerca de 20 a 25 anos de nossas vidas olhando para pequenas telas. Se a tendência continuar, e para mim, 20 a 25 anos é apenas um pedaço colossal de nossas vidas, estamos falando em média de algo como 8 horas por dia para muitas pessoas. E para mim essa é a estatística mais impressionante, porque explode esse comportamento muito pequeno no qual estamos nos engajando, talvez 100 ou 200 vezes por dia, nos voltando aos nossos telefones. Isso é um pouco surpreendente para muitas pessoas. Mas quando você olha isso ao longo da vida, se você pudesse nos devolver 20 ou 25 anos de nossas vidas, no final de nossas vidas, isso obviamente seria um presente incrível. E isso é o que estamos dando a esses dispositivos. Então, se esse tempo não está sendo gasto nos enriquecendo, nos tornando mais felizes e saudáveis e mais produtivos, então, obviamente, é tempo que está sendo desperdiçado. E acho que nos cabe entender isso e descobrir uma maneira de obter o melhor de nossas telas e deixar o pior para trás.